Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Vai tomar um puxão de orelha quando chegar em casa, com certeza. Pedi para ele fazer. Nas primeiras ele não fez. Na última pose ele até fez, que é aquela coisa assim. Pinduca, ele fez observações sobre o Marcelo Horsi nas prévias do Romania Pro. Se você quer assistir esse vídeo completo, o link está na descrição. Então, eu queria fazer algumas observações a respeito do que rolou hoje de manhã, aproveitar a presença de vocês aqui. E vamos focar então, vamos começar falando dos 4 últimos finalistas ali, porque o que aconteceu é que ele separou 6 atletas, né? Estamos falando da categoria Open, galera, que é depois dessa Classic aí, ó. O Tarek, o árbitro central, ele separou 6 atletas, dentre eles o Rafa, o Horsi, o Emir, o Akin, que eram esperados, e mais 2 poloneses, que ficaram nas pontas. Depois ele pegou esse confronto e ele tirou os 2 poloneses e manteve os 4, que são provavelmente os 4 finalistas, né? Na minha visão, falando do Rafa Brandão, eu não é o físico mais apertado que eu já vi do Rafa. Ele trouxe um equilíbrio entre volume e definição, né? Mas com certeza ele melhorou do Olímpia para cá, ele trouxe um pouco mais de condicionamento, mas ainda não é o físico mais apertado, não supera talvez a versão do Arnold Ohio, e também pode-se levar em consideração que é o 4º show dele do ano, enfim. Mas eu acredito que ele é um dos grandes favoritos a sair daqui vencedor hoje. O Horsi, cara, eu quero aproveitar a presença do Pinduca aqui para falar. Eu achei que ele começou não posando muito bem. Eu não sei se eu senti ele um pouco apático, não me chamou a atenção, tanto que começou a competição, eu não cogitei a hipótese até de ele ficar no primeiro confronto, mas aos poucos, a primeira entrada individual ele se mostrou um pouco melhor e depois ele acabou crescendo na competição. Queria saber de ti a respeito, se tu concorda, se é realmente isso que aconteceu, se vocês treinaram, mas eu quero só terminar aqui. O Emir, talvez ele trouxe o melhor condicionamento do campeonato, na minha opinião. Não é a melhor linha, mas trouxe o melhor condicionamento. Estava grande e acabou se destacando pelo duplo bíceps de costas, que na minha opinião estava incrível. E o Akin, eu achei o Akin um pouco mais slim do que o Akin que a gente estava acostumado a ver, mais imenso, mais robusto. O Akin trouxe uma linha mais... É muito assim estranho falar slim pro Akin, que é um cara que grande. Continua grande, né? Mas ele para ele mesmo. As pernas dele, principalmente de lado, se destacam muito, grande quadríceps, talvez um dos maiores braços, né, da categoria, sem dúvida, mas acaba não se destacando pela uma cintura escapular um pouco estreita, dorsal de costas. Mas eu queria saber, Pinduca, a respeito do Horsi, tu teve essa mesma impressão, que ele começou um pouco devagar e depois foi melhorando? Quais os aspectos que gostaria de pontuar? Eu percebi isso também. Na primeira entrada dele, ele estava um pouco disperso. Vai tomar um puxão de orelha quando chegar em casa, com certeza. E também em algumas poses que nós treinamos e algumas coisas que eu pedi para ele fazer, nas primeiras ele não fez. Na última pose ele até fez, que é aquela coisa assim, o atleta tem muitos anos já de carreira e está acostumado a fazer de um jeito, e a gente mudar isso é difícil, né? Não é só treinar, porque o tempo de palco dele comigo é muito pequeno. É o ano passado que eu tive com ele também na Romênia, e agora essa primeira competição que eu trabalhei mais tempo com ele no cutting. Então, assim, para ele melhorar nesses pequenos detalhes, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Sim. Então, assim, não vou cobrar ele tanto nessa competição, mas com certeza vou cobrar ele mais nas próximas. Então, queria aproveitar que tu está falando sobre isso, porque eu fiz um comentário hoje de manhã falando que eu falei que eu ia te perguntar agora. Eu tive a impressão que o Horsi, que o foco principal dele não era o Romênia, por já ter visto o Horsi um pouco mais condicionado. O Horsi da Romênia do ano passado estava um pouco superior em termos de condição, porque o Horsi evoluiu em termos de desenvolvimento muscular. Ele continua evoluindo, né? Ele tem consciência dos pontos, vocês têm consciência dos pontos que ele precisa melhorar. Ele está melhorando, como tu disse, é uma questão de construção, demora um pouco mais, mas o condicionamento ele consegue ser ajustado mais facilmente do que construir músculo, né? Perder gordura é mais rápido e perder água do que ganhar músculo. Então eu queria saber se o foco realmente era Romênia, quais os planos
E se houve alguma estratégia para poder segurar um pouquinho a condição, para poder ter um pouco mais de lenha para queimar nos próximos campeonatos? Exatamente essa é a questão. O campeonato da Romênia é o primeiro que ele compete esse ano, então a gente já sabia que ele não estaria 100% nessa competição e que ele evolui muito para a segunda competição. Perfeito. Que seria o caso da competição em Praga, o ano passado, pós-Romênia. O físico dele tinha evoluído muito em questão à qualidade. Uhum. Então, o nosso objetivo inicial era irmos bem na Romênia para entrar no jogo, né? Com sede de vitória. A gente não entra num campeonato para perder, a gente entra sempre num campeonato para vencer. E a gente sabe que a gente tem concorrentes bons ao lado, então ele não podia entrar tão longe do que precisava nesse evento, mas a gente também sabia que podia guardar um pouco para o próximo evento, que seria então, até então, o Big Man na Espanha, dia 1 de dezembro. Então essa era a nossa estratégia, vamos competir na Romênia e depois vão apostar todas as fichas no 100% dele hoje no Big Man, dia 1º de dezembro. Nós temos 3 semanas de intervalo, então isso já estava planejado entre a gente. Quando eu digo entre a gente, ele e o Milos. Só que o Horst, vendo essa notícia do Siban dizendo que ia para Praga competir na Open, ele sozinho tomou essa decisão, foi ao vivo inclusive, para quem assistiu, viu ele dizendo: vou para Romênia, já que ninguém vai, eu vou subir lá no Siban em Praga, né? Pra Praga. E eu tava na mesa junto e eu falei: como? Porra, mas isso não tá combinado, porque muda totalmente a nossa estratégia. E aí aquela coisa assim, o que todo mundo pensa então? Se ele não tá no 100% dele na Romênia, ele vai buscar o 100% em Praga. Não devemos. Não é a nossa estratégia também. A prioridade sempre foi o Romênia, e o Big Man é a nossa prioridade. O 100% ele tem que estar no Big Man. Então, para quem achar assim, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo, calma, gente. Faz parte do nosso planejamento. Todo atleta e treinador, ainda mais no nível profissional, sabe que tudo que é feito numa finalização é pesado pra caramba. Exige demais do corpo. E que a gente não vai conseguir repetir 100% mais do que uma vez. É aquela que o objetivo principal é para atingir o 100%. Na outra você pode estar 90%, 85%, mas menos do que isso você não pode estar, porque senão você vai tomar uma bomba terrível e não vai nem classificar. Que foi o que aconteceu com ele no Arnold. Né? Ele não estava nem nos 85% e ele acabou não classificando. Ô Pinduca, tu falou que ele... tu concordou que ele começou um pouco devagar e foi crescendo, e tu falou, vou dar um puxão de orelha. O que tu acha que faltou ali pro... Não, então, num campeonato como esse, desse nível e da importância que ele tem, o atleta tem que chegar logo na primeira entrada no foco total das poses e da postura dele no palco. Cara, tu sabia que eu também tenho dificuldade? A primeira entrada pra mim é a pior de todas. Eu vou tentar saber o que aconteceu. É difícil. Eu vou tentar saber o que aconteceu. Porque assim, o Horst não gosta de aquecer muito. Ele gosta de, na própria competição, ir aquecendo, posando, e ele sente que é melhor para ele manter a estrutura dele dessa forma. Ele sabe que se ele aquecer demais, ele pode ficar bom no backstage e depois perder condição no palco. Ele já passou por isso antes. Então, por isso, ele aquece muito pouco. E, então, pode ser que isso tenha a ver também com o nível de atenção que ele estava no início, porque também não estando muito aquecido, e ele não entrou com um nível de atenção tão alto. E isso melhorou, graças a Deus, depois ele melhorou. Eu preciso, como eu tenho um tempo curto de trabalho com ele, eu preciso entender se isso é uma característica dele ou se foi uma falha. Entendi. Como vocês estão dizendo, que no seu caso é uma característica sua. É uma dificuldade que eu tinha de entrar. É uma dificuldade que você tem, mas depois que você está dentro, pode ter uma descarga adrenergética e você ficar mais aceso e mais focado. Porque tem gente que não compete, então não entende o que é estar ali no palco na hora que você sobe, né? Mesmo que você seja um atleta experiente, cada competição é uma competição.
Sim. Você não sabe o que vai acontecer. Né? Você tem que entrar no seu melhor, tem que fazer o seu melhor, mas quem vai decidir tudo são os árbitros, é o que eles estão vendo. Por isso que eu não gosto que não entre 100% desde o início. Você não entende, sinceramente. É bom no campeonato, mas é bom não entrar 100%. Que isso? Então você tem que entrar em todos os campeonatos 100%. Então se ele está focando Mr. Pig lá na Evolution. Esse é o nosso foco. Mas a obrigação dele é entrar aqui 100%. Ele não vai fazer todo direitinho, não vai tirar água, não vai colocar cabo e trapo. Então 100%. Não, ele tá fazendo 100%. Ou ele faz uma coisa diferente. Ele fala, não, eu vou tirar água, eu não vou colocar cabo e trapo. Assim, exatamente, o que seria não entrar 100%? Não entrar 100% não é porque não fez 100%. É porque o corpo não reage pro 100%. Ele só reage pro 100% na segunda competição. Entendeu? O que ele vai fazer de diferente? O que ele vai fazer de diferente nas próximas competições que ele não fez nessa? Tem coisas fisiológicas que não tem explicação. É a individualidade biológica de cada um. Então, a fisiologia humana, ela é igual, mas as capacidades são diferentes. Tá. Então, todo segunda competição dele, ele sempre entrou melhor no histórico dele. Então, é até melhor que ele compita numa competição antes da competição alvo. Porque é a forma com que o corpo dele reage. Então, em teoria, ele estaria melhor em Praga. Então, aí nós temos um problema. Porque assim, se a gente fez tudo 100% agora e vai chegar nessa condição que ele está. Praga, se ele fizer tudo de novo 100%, ele vai estar melhor em Praga. Porque a segunda competição ele fica melhor. A única dúvida que a gente vai ter é se ele vai conseguir entrar com a mesma qualidade na terceira competição, que é o nosso alvo na Romênia. A única coisa que dá um respaldo para a gente entender que isso é possível é porque ela tem 2 semanas de diferença e não uma. Então dá tempo do corpo dele se recuperar para que a gente possa ter de novo um 100% dele de físico e não fazer o 100%. Ele tem uma semana... ele compete semana que vem em Praga. Semana que e vem depois Praga, ele teria 2 semanas. Depois ele tem 2 semanas. Ele volta pro Brasil ou ele volta pro Brasil. Tá. Logo depois do campeonato ele já vai voltar, já tem passagem comprada para voltar, sair do campeonato e já voltar pro Brasil. Depois de Praga, no caso. Depois de Praga, exatamente. E daí ele volta pro Brasil e aí a gente volta o trabalho aqui e depois embarca uma semana antes para Espanha. Para chegar lá também no sábado anterior ao do campeonato na Espanha. Então essa é a estratégia. E vamos ver como o corpo dele então vai reagir em 3 competições. Porque assim, tudo que você faz no seu corpo, você tem que fazer o 100%. Mas você promove alterações hormonais, por exemplo, a aldosterona. Quando você desidrata e você tira o sódio do seu corpo ou deixa ele muito baixo, a aldosterona é um hormônio que vai subir. E essa subida, ela varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que ela sobe demais. Isso vai dar um rebote. Aquele rebote que você vê em alguns atletas pós-competição, às vezes ele é causado exatamente por causa desse hormônio. Outros reagem menos, ela sobe menos. Então o rebote é menor. Tudo depende de como ele vai ficar depois da competição para fazer tudo de novo. Rafael Brandão e Marcelo Horsi no Romênia Pro. Nos comentários, Gabriel Zacanelli, o Wellington Nescau e o Eduardo Correia.